Bom dia, meus queridos. Uma ótima quinta-feira para vocês. Deus abençoe de forma poderosa a sua vida. Continuando sobre a questão dos heróis da fé, como já há 3 dias aí eu já tenho falado sobre eles, né? E vamos continuar falar do nosso pai Abraão, né? Sobre como ele se comportou diante de Deus com a fé, entendeu? E ele é nosso pai na fé. Ele é nosso exemplo maior de fé, né? Porque ele creu em tudo aquilo que Deus mostrou para ele, em tudo aquilo que Deus revelou para ele, né? Você sabia que Deus já tinha revelado para Abraão sobre o que ia acontecer com Jesus, sobre qual que era o plano perfeito de Deus para resgatar a humanidade? Sabia que Deus revelou isso a Abraão? Deus revelou isso a ele e Abraão creu nessa obra. Creu que Jesus ia salvar o mundo, que vai do ventre dele, né, ia nascer Jesus Cristo, né, da sua descendência ia nascer Jesus Cristo, e Abraão creu. Por isso que ele é chamado do nosso pai na fé. A palavra diz em Hebreus 11:8 que pela fé, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se ao lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Alcançava a guardar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é arquiteto e edificador. Abraão, quando saiu da sua terra, da sua parentela, né, saiu lá da Mesopotâmia e largou, deixou tudo para trás e começou a peregrinar sobre a terra. Ele sabia que Deus estava conduzindo ele. Ele nem conhecia Deus direito, né, porque ele adorava outros deuses. Mas Deus se revelou a ele e ele apenas obedeceu e saiu, né? Coisa tremenda, porque nós muitas vezes queremos perguntar para onde que nós vamos, Deus, para como que vai acontecer, de que jeito que vai ser, de qual forma que vai ser. Abraão simplesmente creu e foi, e nem sabia para onde ele estava indo. Ele apenas creu que Deus ia dar uma terra por herança. E não só a questão da terra de Canaã, da qual Deus deu depois de muito tempo, né, para o povo israelita, a terra de Canaã, né, eles voltaram a tomar posse dessa terra, mas ele viu algo muito superior, viu a terra que Deus estava preparando para ele lá no céu. Então Abraão creu nisso. Só que ele precisava entender que para conquistar essa terra lá no céu é necessário de que a obra de Jesus fosse feita, né? Então Deus queria mostrar para ele e que colocou de certa forma, e ele aprova, né, no momento que ele pediu para que o seu filho fosse sacrificado no monte, né? Muitas pessoas falam sobre a questão de Isaac, né? Você tem que sacrificar o Isaac, que não sei o que, o teu Isaac é aquilo que mais ama, e não sei o que, não sei o que, tudo fora de contexto, tudo fora da palavra, não tem fundamento nenhum esse tipo de coisa, né? Abraão já sabia que Deus ia levantar aquele que ia morrer por nós. Abraão já tinha convicção no seu coração sobre Jesus Cristo. E quando Deus manda ele subir ao monte com o seu filho para sacrificar, ele fala até os seus servos, falando assim, ó, nós vamos subir ao monte para sacrificar e eu e o menino vamos voltar. Ele já tinha certeza de que o filho ia voltar, que aquilo era apenas um teste e talvez até uma demonstração do que Deus iria fazer, porque ele já sabia que Deus ia prover o cordeiro para morrer no lugar do seu filho. Não precisava sacrificar Isaac, não precisava. Abraão já tinha essa plena certeza. Por quê? Porque ele tinha visto com os olhos da fé que era Jesus que ia entrar no lugar do seu filho. E é o que aconteceu, Deus proveu, né? No momento que ele estava levantando a adaga para sacrificar o seu filho, um anjo gritou e falou, não, Abraão, não é ele que tem que morrer, é o cordeiro que vai morrer no lugar dele, está aqui o cordeiro, eu provi. Por isso que Abraão é chamado do pai da fé, porque ali, com aquela demonstração, né, ele pôde alcançar algo de Deus, né?
alcançar testemunho da parte de Deus que ele acreditava no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro entrou no lugar. E nós não precisamos sacrificar os nossos filhos, nós não precisamos ser sacrificados, o nosso sangue não precisa ser derramado, sabe por quê? Porque foi o sangue de Cristo que foi derramado no teu lugar, ele entrou no teu lugar, era você que era para ser crucificado, era para você que era você que tinha que morrer, era o teu sangue que tinha que ser derramado, mas Jesus entrou no seu lugar e derramou o sangue dele no seu lugar. Olha que tremenda obra, tremenda isso. Ele é o nosso representante. O Senhor trabalha com representantes e eu vou estar falando isso daqui uns dias. Vou estar falando sobre representação. Deus trabalha com representantes. Por um veio o pecado, que é Adão. O pecado entrou por meio de um, mas também pelo novo Adão, que é Jesus Cristo, o pecado saiu. Através do nosso representante Jesus, o pecado já não tem poder sobre as nossas vidas. Basta que você se posicione nisso, nessa grande verdade, de que foi o Cordeiro que entrou no teu lugar e que você não precisa sacrificar as coisas, não precisa sacrificar o teu filho, não precisa sacrificar nada, somente creia na obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Deus abençoe vocês, muito obrigado e creia nessa obra tremenda, fabulosa do Senhor, que vai ecoar pela eternidade. Deus abençoe e hoje já é o melhor dia da sua vida. Um abraço e até mais.